Bom dia, essa é a aula número 1, Língua Inglesa, 7º ano, no dia 23/3. Bem, na última aula que tivemos em sala, estávamos falando sobre o past to be, né? Quando a gente coloca o was e o her. Bem, hoje a gente não vai mais trabalhar com essa forma do verbo, com esse tempo gramatical, a gente vai trabalhar com o simple past, só que agora não é mais com o verbo to be, é com os outros tipos de verbos, os chamados verbos regulares, tá? Essa matéria do simple past, ela é dividida da seguinte forma: verbos regulares e verbos irregulares. Primeiro a gente vai trabalhar com os regulares. Por exemplo, like é um verbo regular. Aí vem a pergunta: como que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Vai entrar numa regrinha, por exemplo, verbos regulares terminados com E, por exemplo, no final, acrescenta-se D. Verbos terminados com, por exemplo, com consoante, vogal e consoante, duplica a última vogal, a última consoante, desculpa, acrescenta-se mais uma e coloca-se ED, tá? Tem toda uma regrinha. Então, por exemplo, a palavra study, estudar, termina com Y. Então, palavras terminadas com Y, tira-se o Y e coloca-se IED. Então, quando entra nessa regra, a gente vai chamar como verbo regular, tá? Eu fiz um material, vou postar, e tem a explicação de cada exemplo, que não, são 5 tipos de maneiras que eles vão aparecer, e aí vai ter alguns verbos. Vai ter um exercício bem simples, tá? Vocês vão colocar a tradução dessa frase, da oração que vai estar em inglês, eu vou criar a tradução, e dentro dessa frase eu quero que vocês destaquem aonde está esse verbo principal, né? Onde a gente vai estar trabalhando com essa gramática, na forma do inglês e quando vocês traduzirem em português. Por exemplo, se eu dou a palavra para vocês, I liked him very much, que é eu gosto muito dele. O verbo principal é like, que é gostar, né? Liked. Então, vocês vão preencher, destacar onde está esse verbo principal em inglês e em português. Lembrando, como que eu vou saber se o verbo é principal? O verbo principal, ele sempre vai estar ligado com o sujeito, tá? Então, I liked him very much. Então, I é eu, então é o sujeito. Então, na sequência vai vir o verbo, né? Então, esse verbo vai ser meu verbo principal. No exercício que eu fiz, para vocês fazerem, copiarem no caderno, lá vai ter um exemplo de uma questão feita. Então, é só seguir por ele, tá? E tchau!